Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Pai Santo e Deus querido, neste momento, meu Deus, eu entrego, Senhor, mais essa reflexão em Tuas mãos, ó Pai. Eu entrego cada vida, cada pessoa que ia assistir, meu Pai. Que o Senhor venha falar aos corações, ó Deus, que o Senhor venha renovar vidas, que o Senhor venha renovar a fé, meu Pai, de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha curar os enfermos, aqueles que necessitam de uma cura espiritual também, Senhor. Deus amado e Pai querido, visita, meu Pai, cada pessoa, visita cada um, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, nós louvamos a Ti, agradecidos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela grandeza do Teu amor, Senhor, pelas maravilhas, ó Deus, em nossas vidas, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai, porque a Sua benignidade dura de geração em geração. Nós entregamos a Ti, confiamos em Ti, Pai, cremos em Ti, nas Tuas promessas, ó Deus, para cada um de nós, Senhor. Visita cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada família, meu Pai. Venha restaurar, Senhor. Venha levantar pessoas, meu Pai. Venha transformar vidas, Espírito Santo. Oh, Pai, nós entregamos a Ti, ó Deus. Entra, Senhor, com providência em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela grandeza do Teu amor, Pai, por cada vida, por cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha ministrar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei o horário que vocês irão assistir essa reflexão, mas que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um. Hoje nós vamos falar sobre a passagem do homem da mão ressequida. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e estava observando Jesus para ver se o curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o mataria. Então, meus irmãos, nós vemos aqui aquelas pessoas, os fariseus, eles estavam preocupados, procurando ver o que Jesus iria fazer. Eles estavam conspirando, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha. Por isso eles estavam ali naquele dia, no dia de sábado. Aí Jesus chega ali, vê aquele homem com a mão ressequida. E Jesus chama aquele homem para o meio. E Jesus faz a pergunta para eles aqui. E Jesus aqui, eles queriam ver se Jesus iria curar aquele homem. Se Jesus iria fazer a obra de Deus no dia de sábado. Aí Jesus ainda fala, aqui quando Jesus chama ele ali para o meio, então lhe perguntou: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?"
Se uma pessoa, aqui para nós, hoje, um exemplo, se uma pessoa ali, daqueles ali, por isso que Jesus vai e fala, é lícito no sábado salvar uma vida ou deixar morrer? Será que se um da família daquelas pessoas que estava ali tentando procurar pegar Jesus em alguma falha, procurando um erro de Jesus ali, se as famílias, se um da família caísse ali duro no chão ali, passando mal, eles iriam deixar morrer ou iriam socorrer? Um exemplo aqui. Provavelmente, com certeza, eles iriam salvar aquela vida, correr e salvar a vida. Não ia ficar olhando ali e deixar aquela pessoa da família dele morrer no dia de sábado. Provavelmente, eles não iriam fazer isso. Mas eles queriam pegar Jesus de todas as formas. Eles queriam achar uma falha de Cristo, do Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Eles queriam acusar Jesus. Eles queriam que Jesus morresse. Mas Jesus iria morrer no tempo determinado pelo Senhor. Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai dele. Derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos salvar. João 3,16. Que versículo maravilhoso, que versículo que edifica, que toca em nossas vidas, na vida de cada um. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que nele crê. Jesus veio para salvar a humanidade. Deus mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Derramou seu sangue na cruz por nós. E o que nós temos feito pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz? Será que eu entendo o significado da morte de Cristo? Jesus ali, ele sentiu o amor ali por essa vida, pela vida daquele homem, com a mão ali ressequida. Jesus teve amor, teve compaixão, mas aquelas pessoas não estavam preocupadas com o que Jesus iria fazer ali. Eles estavam procurando falha em Jesus. Eles não estavam preocupados com as almas. Jesus, ele quer que nós nos preocupamos com as almas aí no mundo. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Aquele homem, ele deu um passo de fé ali, quando Jesus chamou ele ali para o meio. Oh, meus irmãos, que o amor de Cristo venha falar aos nossos corações, que venhamos ter compaixão pelas vidas assim como Cristo tinha. Essa mensagem nos ensina sobre a importância do amor ao próximo. Será que nós temos esse amor ao próximo? Que Jesus mova o nosso coração, que o Espírito Santo nos mova. Jesus ali, ele rompeu qualquer barreira que pudesse atrapalhar ali a cura daquele homem.
Jesus, ele não olhou para barreiras porque os fariseus estavam ali, porque eles queriam pegar ele em alguma falha. Jesus não olhou para isso. Jesus olhou para o pai dele, porque ele tinha vindo para cumprir uma missão. Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. E Jesus salvou várias vidas. Quantas vidas Jesus salvou? E quantas vidas Jesus tem salvado até os dias de hoje? As nossas vidas. Jesus continua salvando porque Jesus continua vivo. Jesus não está morto naquela cruz. Jesus está vivo. Jesus está presente em nossas vidas. Ele rompeu qualquer barreira ali religiosa. Ele não olhou para nenhuma dificuldade, ele não olhou para a barreira que poderia impedir aquele homem de ser curado. Por isso Jesus fala, é lícito salvar uma vida no sábado ou deixar morrer? Eles iriam deixar alguém morrer? Mesmo que fosse um animal ali, eles iriam deixar morrer no sábado por causa da lei? Será que eles iriam fazer isso? Mas eles estavam preocupados em pegar Jesus, em matar Jesus. Mas Jesus não deixou se intimidar pelos corações maus daqueles homens. Jesus, ele ficou entristecido, o coração dele triste pela dureza do coração daquelas pessoas. Jesus, ele entristece com a dureza do nosso coração. Então precisamos orar, Senhor, me perdoa, Senhor, pela dureza do meu coração, me limpa, Senhor, me ajuda, Senhor, ver, entender, compreender a Tua palavra. O Espírito Santo, ele quebra qualquer barreira, tira qualquer cegueira espiritual. Nós precisamos viver o amor de Deus. Nós precisamos ter esse amor que Jesus amou. Jesus amou aquele homem. Jesus amou cada pessoa que ele curou. Jesus, ele nos ama. Como a palavra de Deus fala, eu amo porque ele nos amou primeiro. Jesus me amou primeiro e eu amo a Cristo. Ele me amou primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E o que impede eu de buscá-lo? O que impede eu de ir à igreja? O que impede eu de ler a Bíblia? O que impede, meu irmão, você de tomar atitude e buscar o Senhor? Não precisamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para a cruz de Cristo. Todas as igrejas, os templos, todas vão ter o joio e o trigo. Todos. Mas, no tempo certo, o Senhor vai arrancar o joio e vai salvar o trigo. Então, que eu não seja joio, mas que eu seja o trigo para a glória de Deus, que eu venha glorificar o nome de Cristo. Jesus, ele morreu por mim. Não precisamos olhar a falha do nosso irmão. Não precisamos olhar, olha, assim, não. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o irmão. Se eu ficar olhando para a vida do ser humano, eu não vou buscar o Senhor, eu não vou para a igreja, eu não vou ler a Bíblia. O que eu estou fazendo edifica o Senhor? O que eu estou fazendo está me edificando?
para a glória de Deus? A prioridade do amor. Nós precisamos ter a prioridade. Nós precisamos praticar o bem. Assim como Cristo, o amor ao próximo deve ser prioridade para nossas vidas. Mesmo diante de regras ou leis que possa parecer algo que possa impedir você de praticar o bem, quebra essa barreira. Quebra, elimina e olha para a cruz de Cristo. Vence essa barreira como Cristo venceu ali. Jesus não ficou com medo de morrer, porque Jesus sabia que no tempo certo ele iria derramar o sangue dele para nos salvar. Aquele homem, ele teve ali o ato de fé. Como que ele teve o ato de fé ali? Quando Jesus chamou, ele creu. Ele foi até Jesus. Ele estendeu a mão até Jesus, porque ele creu que Jesus podia curá-lo. Jesus podia restaurá-lo, a vida dele. Essas pessoas que tinham essas enfermidades eram excluídas da sociedade. As pessoas não tinham condições de se manter sozinha, de trabalhar, de ganhar um sustento, de ajudar a família. Esse homem deu um passo de fé até Jesus. Ele olhou para aquele homem, o Filho de Deus, que estava ali na frente. Ele estendeu a mão, a fé, a confiança que Jesus podia curá-lo. Um exemplo para nós, em nossa busca e cura e restauração. Eu tenho buscado uma cura espiritual. Eu tenho buscado uma cura para minha saúde. Dê um passo de fé. Assim como aquele homem, ele creu no Filho de Deus. Jesus está esperando que você dê um passo de fé até ele. Que você o aceite como Senhor e Salvador de suas vidas. Que você o busque. Que você renda aos pés de Jesus. Creia no poder de Deus. Creia que Jesus pode salvá-lo. Creia que Jesus pode restaurar a sua vida. Não olhe para o erro do seu irmão. Não olhe para o cisco que está no olho do seu irmão. Mas olhe para a trave que está no seu olho. Tira essa trave do seu olho. Ore a Deus pelo seu próximo. Ore a Deus pela vida do seu irmão. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a contemplar a Tua palavra. Me ajuda a viver a Tua palavra. Oh, meus irmãos. Quantas dificuldades enfrentamos. Passamos por momentos difíceis. Passamos por momentos de enfermidades. Tudo acontece para impedir que buscamos, para impedir de ir à igreja, para impedir até de fazer uma reflexão. Meus amados, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, o Senhor me conhece, o Senhor sabe onde eu preciso mudar e o que eu preciso fazer para mudar. Oh, amados,
desde sexta-feira. Eu peguei uma enfermidade, uma gripe forte, febre do nada. Não consegui ir para a igreja ontem, não fui para a igreja hoje. Mas eu precisava estar aqui trazendo essa mensagem. Eu pedi força ao Senhor. Senhor, me ajuda. Assim como eu passo mal, eu sei que outras pessoas também. As enfermidades, nós somos carnais, nós somos corpo. Mas eu preciso buscar o Senhor. Eu não consegui ir até a igreja, mas eu fui ler a Bíblia. Eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu estou em comunhão com o Senhor. Mas as enfermidades que vêm para que nós, para nos impedir de buscar, para nos impedir de ir para a igreja, de ouvir a mensagem do Senhor, o que o Senhor iria falar comigo hoje. Não é fácil passar a noite com febre, não é fácil passar a noite passando mal. E eu sei que tem muitas pessoas enfermas, tem muitas pessoas passando pela mesma coisa que eu estou passando. Mas tem buscado, porque não podemos deixar que o mal nos vença. Mas nós temos um Deus que venha curar nossas vidas. Um Deus que restaura a saúde, o Deus que nos transforma, o Deus que nos fortalece, que nos levanta para fazer a vontade dele e não a nossa. Eu não estou aqui, meus irmãos, para falar de mim, mas para falar da mensagem de Cristo. O que eu quero falar para vocês é que assim como Cristo salvou aquele homem da mão ressequida, Jesus curou, Jesus salvou. Jesus, ele nos cura e ele nos salva. Nós precisamos ter um ato de fé, um passo de fé. Qual passo de fé você vai dar hoje na sua vida? Busque o Senhor. Vai à igreja, vai glorificar o Senhor, vai servir o Senhor de alguma forma. Busque a Deus. O Senhor fala, buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. O Senhor